Você está ouvindo Papo Amigo. Eu ganhei um garfo, ó. Um garfinho. Não, mas é um garfo pro bem, não é? Garfinho, Não é né? assim não que usa esse Pra garfo. dar garfada. Não. Como é que usa esse garfo? Esse garfo você vai correndo até o docinho, pega um pedacinho e traz pra vovó também. É isso aí. Gostei. Bonitinho o garfinho. Ô, gente, 20 horas e 5 minutos. Eu fui na palestra da Paula Baez sábado. Gente, que palestra. E o legal é a energia do local. É a energia do local, a postura. Não, realmente é o que eu falo. A Paula realmente é uma pessoa 100% profissional. E, Mônica, pensei que ia te encontrar pessoalmente lá. Não te achei. Pois é, né? Ainda não deu, não. Vou participar. Não tô te ouvindo. Em breve a gente vai participar presencialmente. Com certeza. Você já procurou aquelas empresas de dentifrício que eu te falei para propor uma propaganda de comercial para dentes mais brancos? Mônica Mota. Ainda não. Vai por mim. Vamos fazer propaganda. Boa noite, Paula Baez. Tudo bem com você? Boa noite, meu amigo Saulo Tadeu Apes. Boa noite, ouvintes do Papo Amigo. E principalmente, boa noite ao nosso convidado Maurício, que todo mundo conhece como Maurício da Turma do Giló. E hoje nós vamos falar sobre o Maurício e não da Turma do Giló. Ai. Fala um oi pra gente, Maurício. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes da Rádio ABC do Papo Amigo. Boa noite a todo mundo aí, Saulo, Mônica. Boa noite. Boa noite aqui a nossa amiga que está aqui atrás. Aqui. A Vivi. A Vitória. Boa noite. Que eu já sou íntima. É um prazer Vivi. aqui, agradeço aí o convite. A Vitória. Gente, é assim, ó, por que eu chamei o Maurício? Tudo eu falo que é o momento, é a oportunidade, mas antes de eu falar um pouquinho do Maurício aqui, eu quero trazer a minha amiga, Mônica Mota. Fale boa noite, Mônica. Boa noite a todos os ouvintes do Papo Amigo. Boa noite, Saulo. Boa noite, Maurício. Boa noite, Paulinha. E por que eu convidei o Maurício para vir hoje, né? Porque a semana passada nós falamos de um tema que é ansiedade. E há um tempo atrás eu estava aqui na rádio, conheci o Maurício e a gente já se conhecia, mas a gente nunca tinha parado para conversar. E quando a gente parou para conversar, eu vi que a vida dele a gente pode falar sobre superações. Que desde sempre, assim, é um passo de cada vez e sempre superando, sempre dentro da autoliderança. E conta um pouquinho pra gente, Maurício. Boa noite mais uma vez. Então, Paula, desde a minha adolescência, né, sempre foi bastante. Eu jogava bola, eu praticava alguns esportes, me machucava muito, tinha cirurgias atrás de cirurgias, né? Então sempre a gente estava aí correndo atrás, né? Eu nunca fui de me entregar e nunca fui de falar, eu não consigo, aí agora acabou. Não, sempre buscando, né? Me conhecer, saber até onde eu poderia ir, né? E assim fui levando, né? Tanto isso eu levei para minha vida, né? O meu pai, a minha mãe aí, né, sempre me deram muita educação, sempre me deram uma vida muito boa, confortável, né? E então isso a gente foi levando, né? Mas não adiantou muito não, né? Eu sempre dava muito trabalho, né? Muito trabalho na escola. Nossa, eu não gostava de estudar. Estudei, acho que em todas as escolas de Santo André para me terminar e o colégio. Gente, olha que bacana, né, que o Maurício trouxe aí pra gente. A superação. Por mais que ele tivesse as dores do corpo, né, do esporte, que a gente sabe que muita gente que é atleta sofre isso. Sempre teve aquela coisa de não desistir. Que é o que a gente sempre fala, que o importante é você dar continuidade ao que você começa, para chegar até o encerramento do ciclo, que a gente fala muito também sobre isso dentro da autoliderança, que a gente pode encerrar os ciclos e seguir outros caminhos,
Mas o Maurício, ele também estava me contando da fase de adolescência dele, que ele deu trabalho, e nessa fase é que a gente fala que onde as mulheres têm o hormônio e a testosterona, e a gente começa a desenvolver a personalidade. Fixa a personalidade, né? Porque a gente vem numa graduação, né, de conquistas da personalidade e fixa a personalidade. E quando tem a liberação do hormônio da testosterona, a gente sofre impactos da nossa mente e do nosso corpo, da questão do autoconhecimento. E o Maurício, ele foi dominado pelo ambiente externo, que a gente até fala que são os venenos, ou às vezes a gente querer se deixar levar para entrar num grupo ou numa tribo nessa época. Conta um pouquinho pra gente, Maurício. Eu nunca fui um atleta de ponta, a gente praticava esporte no final de semana, né? Então eu não tinha um preparo, eu tinha que trabalhar, eu sempre trabalhei muito cedo, né? Sempre comecei a trabalhar com 15, 16 anos, eu trabalhava por um protético, então de final de semana eu sempre queria estar fazendo alguma coisa, né? E aí com isso a gente foi ganhando aí o autoconhecimento, e aí a gente entra naquela fase, né? Que hoje eu com 2 filhos, até um beijo para minha filha, para Mariana, o Miguel, a minha esposa Tatiana, te amo, elas estão aí linkadas, aí já estão ao vivo. Então assim, eu passei por aquela fase de autoconfiança, eu tinha que me impor, né? A gente tinha que pertencer a algum grupo, né? Pra gente ser aceito, né? E até hoje é assim, né? E aí a gente vai conhecendo o mundo, vai conhecendo de forma errada, você cai nas ciladas da vida, né? Mas aí é você realmente levantar a cabeça, reconhecer os seus erros, superar, né? E partir para o outro dia, né? Como eu sempre pratiquei muito esporte, eu sempre me machuquei muito e eu nunca desistia. Então, para mim era fundamental eu me conhecer, né? Não errar mais, né? E a gente foi crescendo, fomos crescendo. E aí veio o trabalho, né? Aí a gente começou a deixar de lado a brincadeira, né? E aí a gente foi se aperfeiçoando. E aí eu vi a necessidade do estudo, né? Eu vi que o que eu tinha feito no passado não era legal. Eu estava colhendo os frutos, né, do que eu escolhi para mim, né? Então, depois de muitos anos, fui atrás, me formei, fiz faculdade, né? Cheguei até a fazer 1 ano, passei para o 2º ano de Direito, mas aí eu tranquei, né? É assim, ó o que o Maurício trouxe pra gente, escolhas. Quando a gente fala dos nossos momentos, principalmente na fase adolescente, a gente tá com muita dúvida. Qual caminho, por onde ir, e quando a gente não ouve quem realmente ama a gente, que foi o caso do Maurício, ele não amava quem que estava querendo acolher ele, direcionando ele, que a gente sempre fala, né? A mãe acolhe e o pai direciona. A gente acaba se levando para o ambiente externo, que é aquela questão de eu tenho que estar perto de pessoas e estar em tribos, que a gente fala, né, entre parênteses dos adolescentes hoje, onde eu vou ser aceito. E a gente busca muito essa aceitação social. E essa aceitação social traz algumas escolhas para a nossa vida, e eu falo também de experiência, porque eu também, na minha adolescência, não era uma boa estudante. Confessando aqui, eu reprovei 2 anos, porque 1 ano eu adorava ficar conversando, gente, eu amava, queria conhecer todo mundo da minha sala, sentava em vários lugares, a pessoa de simpatia. Mas por quê? Porque a gente quer ser aceito. E quando a gente, nessa fase, que eu falo do hormônio, da testosterona, que o corpo vai mudando, a gente vai se olhando e a gente não se aceita. E aí a gente busca no outro aceitação. E quando a gente busca no outro aceitação, a gente talvez seja levado para caminhos que não são muito bacanas. Eu não sei se vocês lembram que quando a gente estava falando sobre ansiedade na semana passada,
essa é a fase que a gente cria muita ansiedade. A ansiedade, ela pode ser positiva ou negativa. Quando você planeja, você pretende conquistar algo, você tem uma ansiedade boa, que a gente fala da ansiedade saudável. Mas quando você não planeja, você entra na ansiedade negativa, que é aquela que pode estar liberando muita adrenalina no teu corpo e vai deixando você sem sono, vai querendo até usar tóxico, álcool, para que você tenha um equilíbrio disso. Mônica, você pode explanar um pouquinho sobre isso? Sim, com certeza. Na questão da ansiedade, é importante a gente entender que existe algo para o qual, o que vai acontecer no futuro, para o qual eu preciso me preparar no momento atual, né? Então, isso já traz para a gente, já tira a gente do estado de presença, que é estar completamente voltado para o que você está fazendo agora, para os seus objetivos agora, do momento. Então, o que acontece com a ansiedade? Ela projeta a gente para situações de estresse, de desconforto, de menos-valia. A gente começa a se autocriticar, a gente se coloca na cadeira do inquisidor, apontando o dedo para a gente, para cada erro que a gente tem, e a gente passa a não ver o que a gente está acertando na caminhada. E isso só vai reverberando em novos ciclos de ansiedade. Como a gente está falando, por exemplo, também da fase da adolescência, que é uma fase onde os hormônios, né, estão agindo ali em conjunto, aquele turbilhão de hormônio. Inclusive, muitas mães às vezes ficam falando assim, porque adolescente dorme demais. O adolescente, ele tem uma necessidade de dormir maior nessa fase, porque pensa um tanto de coisa está acontecendo ali, hormônios da sexualidade, né, toda a formação ali está se completando, está se apoiando, e ele realmente, o adolescente, ele precisa desse tempo maior, né, é uma coisa que a gente precisa de refletir. Você fez eu lembrar da minha mãe, Mônica. A minha mãe, para eu acordar, a gente tinha uma cachorrinha, e ela abriu o quarto para a cachorra entrar e ficar lambendo a gente. Enquanto ela não acordava a gente, ela não sossegava e a gente tinha que levantar. Então, é uma fase que realmente a gente dorme muito, né? Muito. E é uma fase onde essa necessidade de pertencimento é muito maior, porque a gente faz a formação da personalidade, formação base, do 0 a 6 anos. Isso. E de 6 a 12 a gente começa a se reafirmar. Isso. Então a gente sai do meio do ciclo dos pais e vai viver em sociedade. A gente entende que a gente pode fazer as nossas escolhas, a gente quer fazer nossas escolhas. Às vezes a gente faz uma escolha por birra, a gente faz uma escolha para ir contra, para testar, para ver como que é. E se eu fosse pelo outro caminho, como seria? Né? E a gente está à beira, assim, se relacionando com a nossa liberdade de escolher, que a gente não está mais sobre a imposição dos outros. E aí, como isso é demandado pra gente, só que a gente não tá, a gente tem a capacidade de escolher, mas a gente ainda não desenvolveu a habilidade de se responsabilizar pelas escolhas. E você chegou no ponto que o Maurício trouxe também, que quando ele percebeu que aí ele precisava trabalhar, se firmar num trabalho, conquistar, ele falou, não foi muito legal o que eu fiz lá atrás. E é onde a gente fala da autorresponsabilidade. Ele assumiu a responsabilidade que a escolha foi dele. E aí o que ele fez? Ele entendeu o que a gente fala. Ok, aconteceu. Assume a responsabilidade e aí vem a aceitação da sua história. Aí você aceita a sua história. E quando você aceita a sua história, você começa a dar novos horizontes para ela, outras escolhas. E foi isso que ele fez. Ele falou, aí eu percebi que o que eu tinha feito não foi muito bacana e comecei a estudar para ter um trabalho melhor, para me desenvolver. Ele pode até não ter encerrado a faculdade de Direito, mas ele deve ter feito outra questão técnica para ele, né? Conta aí um pouquinho dessa fase aí pra gente, Maurício. Então, eu depois que eu comecei a ter uns nãos na vida, né? Porque
Eu trabalhei muito tempo de motoboy na rua, que era um serviço rápido, fácil, não precisava ter muita experiência. E aí, quando eu fui me dada a oportunidade, que eu trabalhei numa empresa, 16 anos que eu trabalhei nessa empresa, foi me dada algumas oportunidades e eu vi que me faltava conhecimento. Eu precisava voltar, eu precisava estudar, eu precisava me formar, né? Eu me formei em TI, eu fiz a minha faculdade, depois fiz outras especializações, e aí eu vi que a necessidade mesmo, né, da gente parar mesmo assim, pensar e falar, caramba, se eu tivesse feito isso 10, 15 anos atrás, como é que seria hoje lá na frente, né? Mas ainda dá tempo, vamos correr atrás do prejuízo. Então assim, eu consegui ser auditor. Eu implantei a ISO 9000 numa empresa, então eu fui auditor de qualidade. Eu consegui, eu fui trabalhar naquela usina nuclear em Angra dos Reis, né, lá em Angra dos Reis, né? E aí eu vi que se eu tivesse tido mais, não oportunidades, mas se eu tivesse percebido isso antes, poderia ter feito outras coisas, né? Outros cursos de línguas, que me fez muita falta. Eu perdi muitas oportunidades por não ter outras línguas. Mas enfim, eu acho que Deus me deu um caminho, cara. Ele foi me moldando no ferro ali, nas porradas, né? Eu fiz muitas cirurgias, eu sofri muitos acidentes de moto. E para que fosse uma coisa maior, ele tinha uma coisa maior para mim. E ele estava me preparando, ele estava me moldando, porque ele sabia que ia vir uma coisa maior, um desafio muito maior, que tudo que eu estava passando era só um cafezinho. Olha que bacana também que o Maurício trouxe. A mudança dele veio dos nãos. Exato. E a gente fala muito isso, eu e a Mônica, na mentoria. Como é importante o não na nossa vida. Quando a gente nasce, a gente é humano. Para a gente ser humano, é da nossa experiência, é da nossa história. E quando a gente se transforma em ser humano, é porque a gente recebeu muito não na vida. A gente recebeu muita porrada, a gente teve que cair, levantar, teve que ter a permissão de contar uma nova história, teve a aceitação da história, das nossas escolhas. E quando a gente fala de superação, o Maurício, ele teve tanto mental quanto físico de obstáculo. E mesmo assim, ele falou, agora eu vou seguir um caminho. Ele encerrou aquele ciclo, ele ouviu vários nãos e ele falou, agora eu preciso fazer uma mudança. E muitas vezes as pessoas falam que mudança é ruim. Não é. A mudança faz com que a gente crie experiências para que a gente entenda o nosso autoconhecimento, que a gente fala muito. O que é o autoconhecimento? Eu falo sempre na mentoria, que é você entender suas habilidades, mas aprender. Sem aprendizado, nós não somos nada. E a vida nos ensina muita coisa. E a permissão, porque Deus permite. Então eu falo assim, a gente merece porque Deus permite. E é isso que o Maurício está trazendo pra gente. Manda bronca aí, Maurício. Com certeza, com certeza, né? A gente mais erra na vida do que acerta, né? Tem muitas coisas aí que eu consegui corrigir, né? Tem muitas coisas que eu preferi enterrar, mas a vida mesmo vai trazendo as oportunidades, né? De corrigir os erros, de não repetir de novo aqueles erros. Eu hoje estou com 52 anos, eu perdi muitos amigos, os que não estavam presos morreram, né? A gente, da nossa geração, as drogas, ela entrou muito forte, né? A gente ficava muito assustado, eu sempre tive muito medo disso. Eu sempre via meus amigos morrendo e isso me deixava muito preocupado. Então, hoje eu vejo, né? A gente tem aí hoje aí a experiência nas ruas aí dessa nova droga, né? A K9, né? E aí eu lembro de lá atrás, quando chegou aquelas drogas sintéticas, as drogas pesadas, eu vi muitos amigos meus indo embora. E eu fiquei com muito medo.
Então eu tive crises de ansiedade naquela época, eu tive crises de síndrome do pânico, né? Eu fiquei um tempo sem dirigir, porque eu tinha muito medo de tudo que estava ao meu redor, né? Mas isso foi uma coisa que passou rápido. Foi o mesmo Deus que me deu a força, né? Ele me deu também essa força para me sair desse buraco negro. Fé é tudo. Isso é muito interessante isso que você está trazendo, Maurício, porque é exatamente o que a gente trabalha em relação à autoliderança. Na questão da autoliderança, a gente tem a capacidade de assumir um poder interno de que a gente pode passar pelas situações da vida saindo dessas dualidades, né? Que a gente tem uma escolha. A gente não precisa só de ir para o caminho A ou o caminho B, né? Ou o sim ou não, existe um talvez, que serve para você inclusive pensar, e tá tudo bem dar uma parada para pensar também. Aqui a questão de... Você quer? Não. E a questão de a gente se colocar como alguém que pode escolher um caminho diferente, né? Então, quer dizer, todas as experiências que a gente passou nos trouxe até aqui e vai impulsionar para um lugar diferente se a gente tiver comportamentos diferentes a partir da reflexão que a experiência te trouxe, né? O Peter Drucker fala, se você quer fazer algo novo, você tem que parar de fazer algo velho. É isso aí. Com certeza. É uma coisa que a gente gosta de explanar, eu e a Mônica, que tudo que a gente fala, todo mundo sabe. O que a gente está falando aqui, todo mundo sabe. Por que a gente traz histórias, por que a gente traz especialistas, às vezes, em algum campo? É para que a gente fale as coisas e saiba com consciência. Porque quando a gente cria consciência, que a gente realmente tem essa percepção de mudança. E o Maurício, quando ele falou que ele perdeu vários amigos por causa de droga, eu também morava em periferia aqui em São Bernardo, eu também perdi vários amigos com drogas. E eu tinha muito medo de que a gente... Sei lá, você tem medo do que você não conhece. Todos nós temos, né? O medo, ele é isso. O medo é uma proteção que ele pode se envolver do ambiente externo, que pode ser o medo de alguém ou pode ser o nosso próprio medo. Então a gente recebia tanta informação, e você vê seus amigos falecendo por causa de droga, você acaba adquirindo um medo. Então não tem como você fugir disso. Mas esse é um medo bom, é um medo que nos ampara, é um medo que cuida da gente. Agora, tem medos que nos impedem de alcançar. Que nem o Maurício trouxe a questão da crise de ansiedade. Quantas vezes a gente ouve que crise de ansiedade é frescura? Não é. Gente, ansiedade, a pessoa tem falta de ar, ela tem batimentos cardíacos. Quase morte. É quase morte. É muito importante as pessoas terem consciência. Se alguém tiver crise de ansiedade do seu lado, acolha. Acolha porque ela está precisando ser acolhida. Ela precisa respirar, ela precisa que alguém pegue na mão dela, que ela se sinta segura, porque isso é insegurança. E dê esse apoio para ela e direcionamento, falando, simplesmente respire. Acalma e respire. Porque sem... Uma coisa importante também, que somada à respiração, que é uma coisa que, inclusive, se usa muito quando as pessoas estão à beira de querer suicidar, que é fazer a pessoa olhar para cima. Porque quando a pessoa está olhando para baixo, ela só está ela só está voltada para aquele sentimento de tristeza, ou de ansiedade, ou de depressão, seja qual for ele, que está te colocando numa situação tensa. Você fez eu lembrar de mais uma coisa que está acontecendo agora. Celular, pessoas. Olhando para baixo. Celular coloca a gente para baixo. Você se coloca para baixo e você pode estar tendo uma crise de ansiedade leve e não está reparando que é por causa do celular. Porque você está se colocando para baixo nesse conceito que a Mônica trouxe,
né, de você, essa leitura, e automaticamente você está impedindo a sua respiração, automaticamente você está colocando o teu ombro, né, para baixo, que hoje os adolescentes todos estão com aquela colhida, né, colhida, e automaticamente também você acaba tendo uma postura o qual você vai se anulando para a sociedade, porque você está sempre para baixo, você está se colocando num ângulo onde você não vê o ambiente externo, e isso faz com que você se sinta fora da sociedade. Automaticamente você pode ter crise de ansiedade. Então, pânico, ansiedade. Isso, no leve, ele não é uma patologia, mas pode virar uma patologia de depressão. São medos generalizados, né? São medos generalizados. E não tratados, com certeza, geram transtornos psicológicos, né? Profundos. Com certeza, com certeza. E Maurício, agora fala assim, Deus te preparou, e eu falo que assim, o mais importante de tudo que a gente já sabe com consciência é a gente não perder a fé e os nossos valores. Com certeza. E você trouxe que Deus te preparou por um desafio maior. Conta aí pra gente. Foi então, o pessoal hoje, né, sabe da minha história. Eu vou contar um pouquinho da minha família, um pouquinho de vida, um pouquinho de vitórias e superações. Você dá 30 passos para frente e volta aos 50, né? Então a vida é assim, né? Eu tenho muitas cirurgias pelo corpo, já falei, né, devido aos acidentes que eu me causei, né, de moto, de outros esportes que eu fazia. Então hoje eu pego um pouco dor da coluna, dores isso, aquilo. Mas enfim. Então há 27 anos atrás eu conheci a minha esposa, minha linda esposa, amor, te amo. Então a gente foi se conhecer, a gente estava numa fase, né, eu estava na minha melhor fase, eu estava empregado, eu estava super bem, a gente se conheceu, namoramos aí durante uns 6 anos. E aí a gente resolveu casar, vamos casar, constituir uma família. Eu acho que estava na hora certa, né? Pra gente já, pelo conhecimento, pela vida que eu já tinha tido, né, até aquele momento. E aí então Deus me deu uma missão maior. Ele falou assim, cara, você consegue, eu vou te dar uma missão e você vai conseguir. Então veio a Mariana, filha, te amo. Hoje ela tem 20 anos. Então o Papai do Céu deu ela pra gente, pra mim e pra minha esposa, pra gente cuidar dela, né? Ela é especial, hoje ela tá como uma adolescente, né, de 20 anos, cadeirante. Então ela nasceu com mielomeningocele, né? Então foi uma coisa muito forte, porque já durante a gestação a gente ficou sabendo da malformação, né, do feto. Então tudo aquilo que a gente foi descobrir, tudo dia após dia. Então todo dia ela ficou 3 meses na UTI, né? A minha esposa também, foi muito difícil, né? Ela é fisioterapeuta, ela sabia o que ia acontecer e eu não sabia. Então ela ia me dando informação de pouquinho, né? A gente não tinha essa tecnologia que tem hoje, né, há 20 anos atrás. Então Deus deu pra gente aí essa missão, né, que é de cuidar dos nossos filhos. E aí veio o Miguel. E o Miguel foi uma surpresa, porque a gente também sabia que tinha a probabilidade, né, de uma reincidência, né, era 2% só, e o 2% agora está com 9 anos, o Miguel, e tem a mesma patologia, mielomeningocele, né, que tem a minha filha. Então hoje eu falo que Deus me preparou, né? Porque foi muito difícil, foi uma coisa que eu e minha esposa a gente teve mesmo que se apegar e se unir para a gente poder superar, trazer muita porque era um bebê, né? Mas
durante todo o crescimento dela, a gente não podia deixar ela ficar ali sofrendo, porque eu sou assim, como eu não sou. Então, desde pequeno, a gente sempre colocou obstáculos para Mari, para ela superar. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas falavam assim: eu tenho dó, ela está no chão, não consegue levantar. Eu falava, sempre falo isso para ela até hoje. Fala assim: o pai não vai estar aqui eternamente para ficar levantando. Você vai ter que aprender a se levantar e resolver os seus próprios medos, os seus próprios fantasmas, né? Mas o pai vai estar aqui sempre do seu lado, né? Então... Gente, olha que maravilhoso, né? É assim, primeiro que o Maurício, quando me contou toda a história dele, eu fiquei assim, sabe aquele smiles que tem as estrelinhas nos olhos, os coraçõezinhos, tudo saindo assim? Porque só com amor a gente consegue passar pelo que ele passou. E eles passam até hoje. Mas era só o princípio. Era só o princípio, né? Então, assim, bebê você consegue pegar no colo, você consegue levantar, e a criança vai crescendo, e ter vira adolescente. Vira adolescente. Mas ter a maturidade que o casal teve de aceitar. E quando a gente tem uma criança especial, uma das coisas mais difíceis que tem é você aceitar que teu filho vai vir especial. E é um trabalho muito forte para os pais, para esse momento de aceitação. E quando você aceita, você supera muita coisa, porque a vida vai te ensinando a dar o direcionamento para o seu filho, a educar. E foi isso que o Maurício trouxe pra gente. Então, quando ele me contou a história dele, eu fiquei grata, primeiro pela confiança. E a outra coisa que eu tive a oportunidade no meu primeiro casamento, que eu falo que não foi tão bom, mas ele teve um ensinamento que uma das minhas cunhadas, ela era diretora de uma escola de crianças especiais. E como a criança especial traz amor na nossa vida. É muito, muito, muito lindo. É uma oportunidade única na vida de uma pessoa. Você não que eu diga, você tem que ter um. Não. Mas se Deus te der um filho especial, você vai mudar totalmente o seu conceito de vida, religião, amizade. Você vai dar uma 360. Não seria se é 360, porque senão você volta no mesmo estágio que você está, né? 180. Mas você vai dar uma virada na sua vida. Porque você é uma experiência única, é uma experiência de vida, né? Nos meus grupos aí, eu vejo muitas mães solo, mas tenho muitos pais aí presentes, né? Eu conheço vários pais aí que são atuantes, presentes, né? Eu sou cuidador dos dois, né? Então, assim, eu já estou aí há mais de 10 anos em casa, cuidando deles, faço alguns procedimentos, né? Porque a minha esposa, graças a Deus, minha esposa, ela é da área da saúde, ela é funcionária pública, então a gente conversou muito. Então eu larguei o meu emprego, que era lá na usina nuclear lá de Angra dos Reis, e virei há mais de 10 anos aí cuidador em casa. Então eu sou o dolar em casa, eu que faço tudo, comida, eu levo, eu dou banho, eu tenho que fazer, né? Mas assim, só para fechar o meu ciclo, né? Mas Deus ainda me deu mais aprovações, né? O pessoal fala: mas você é assim feliz, você toda vez que eu te vejo você está contando piada, é verdade. Toda vez você está com esse sorriso, né, na cara. Assim, é por isso que eu tô aqui hoje, porque em 2017 foi outra superação, né? A minha filha ficou 4 meses em coma e ela estava lutando pela vida dela, e eu fui diagnosticado com câncer. Então eu tive aí um câncer de intestino, câncer de colo, né? E então foi uma luta. Eu fiz 2 cirurgias, tirei 2 tumores. Então, onde muitos estavam morrendo, eu estava ali.
né? Sofrendo, com muita dor, porque quem tem câncer e sabe como é difícil, né? Muitos ficam no meio do caminho, porque por vários motivos, mas o meu oncologista, ele falou que o meu fator decisivo foi o meu espírito. Eu entrei no primeiro dia que eu saí que eu tive uma consulta lá, eu entrei com a cabeça raspada, nem precisava ter raspar, entendeu? Mas eu aceitei, e ele falou assim: é com esse espírito que a gente vai vencer. Gente, só cortando um pouquinho, Maurício. Olha o que ele acabou de falar. Aceitei. E a gente só supera as coisas quando a gente aceita. Eu gosto de sempre repetir isso, porque sem aceitação nós não superamos nada. Quando a gente aceita que a gente está com problema no coração, o que a gente faz? A gente vai procurar um cardiologista, a gente vai entender o nosso problema e vai passar pelos procedimentos que tem que passar. Quando a gente aceita que a gente tem um filho especial, a gente faz toda essa busca, esse direcionamento, essa trajetória. E o Maurício, ele levou muita água na vida dele, né? Foi. Muita água, né? Muitos até eu mereci. Mas isso fez com que ele, Deus colocasse, que a gente fala muito do ser, do universo, né? Deus, para o que você acreditar, tem sempre um ser maior que faz com que a gente tenha fé. E quando a gente tem fé em nós mesmos. Eu me apeguei na fé de uma maneira, porque olha só, rapidinho assim, minha filha no hospital, eu no outro hospital, lutando pela vida, pessoas morrendo de câncer, morrendo de outras fatalidades. Aí eu pego a zika, aí logo em seguida eu me recuperando da segunda cirurgia em 2018, 2019, vem aí aquela pandemia louca e todo mundo morrendo, e eu peguei, fiquei ruim, fiquei mal, e eu falo: meu Deus do céu, por que eu ainda tô aqui, né? Meus amigos aí, tudo perfeito, com saúde, pegou, morreu, outro pegou e morreu. Então, eu falo que quando a gente pede força para Deus, Ele vai colocar músculos na nossa vida? Não, Ele vai colocar obstáculos. Com certeza. E nesses obstáculos é onde a gente acaba superando muita coisa. E eu tenho que agradecer muito a minha esposa, que ela é parceira. Minha esposa, eu tô vendo aqui ela mandando mensagem maravilhosa. Ela foi fundamental, porque ela sempre esteve do meu lado, né? Ela sempre esteve ali, nunca me deixou desanimar. Quando eu tinha aquelas recaídas, porque durante o processo, né, você dá uma murchada, e ela me levava, ela me levantava, e nós vamos passar por isso junto. Então, e eu me espelhava muito no que minha filha passou, e eu falei: não, nós vai ficar junto e vamos até quando Deus quiser. E olha outra coisa que eu quero trazer da história do Maurício. O casal, a união do casal. Quando você tem a pessoa certa ao seu lado, você passa por qualquer dificuldade. Agora, quando você está num relacionamento tóxico, entenda o teu momento hoje. Escolha você primeiro, veja se realmente a pessoa que está ao seu lado tem uma parceria, quer construir algo com você, quer te apoiar, porque realmente é a verdade, é na dificuldade que a gente sabe quem realmente está do nosso lado, amigos. São 27 anos aí, meu amor. E eu tô olhando aqui, ela tá mandando missão, e realmente tudo na vida eu falo que a gente tem uma missão, a gente só precisa descobrir qual ela é. E vocês, assim, além disso tudo que vocês passaram, você participa ainda da turma do Giló. Então isso me deixa muito vivo, essas instituições. Fala um pouquinho o que é a turma do Giló aqui, para quem não sabe. Então, Mônica, a turma do Giló, ela apareceu no momento que eu mais precisava. A Carol Videira, ela que é a nossa CEO, presidente da turma do Giló, eu já estava em casa, mas minha filha ainda estava no hospital. Então minha filha entrou andando, ela tinha órtese nas pernas, mas ela andava, fazia marcha, e saiu numa nova realidade, que ela saiu na cadeira de roda. Então a turma do Giló me procurou, a Carol me procurou e falou assim: ó, eu tenho uma ONG, a gente faz doação de cadeira de roda adaptada para criança e adolescente, e eu vou colocar sua filha na lista, e quando ela precisar da cadeira, já vai estar chegada na vez dela. Aí eu falei: mas eu não quero ficar parado esperando, eu não sou assim.
né? Ela falou, então vamos engajar, vamos fazer aí acontecer. Eu tinha 200 pessoas no meu Facebook, eu estava saindo do Orkut lá, e aí de repente viralizou assim entre os amigos, foi espalhando, e aí virou um engajamento, e aí hoje nós estamos aí há 6 anos, né? A Turma do Giló, ela trabalha com educação inclusiva nas escolas, né? A gente tem um núcleo formado aí por vários pedagogos que fazem parte da Turma do Giló. A gente atua aí em mais de 17 escolas no município com a educação inclusiva. Eu coordeno a parte de doação das cadeiras de rodas, que é a campanha com os lacrinhos das latinhas de alumínio, né? E a gente engaja para a gente conseguir aí doar cadeira de rodas, né? Já doamos aí quase 50 cadeiras. 20 horas e 45 minutos. Ele falou que ele ia fazer isso. 20 horas e 45 minutos. Papo Amigo, informação com convicção, aqui na Rádio ABC, sempre trazendo o melhor para você. Você está ouvindo Papo Amigo. Vinte horas e 49 minutos. Que maravilha, um Papo Amigo sempre fazendo experiências, sempre desenvolvendo uma nova perspectiva de entender a mensagem, porque o objetivo nosso é exatamente isso, reflexão. Ô Saulo, por que você sempre fala muito nos programas? Meu amigo, você está construindo uma ideia. Eu levei mais de 20 anos para chegar aqui. Então é lógico que você todo dia está apanhando, está caindo, está levantando, está aprendendo com tombo. Então esse trabalho que nós estamos fazendo hoje com a consultoria da Paula Baez, a mentoria dela, é um exercício que faz parte do meu currículo como profissional. Então, gente, para mim é por isso que chama Papo Amigo, informação, convicção, e não salta de lápis em entrevista. Isso aqui é uma família, é um grupo de amigos, todo mundo brilha igual, amigão. Opa, se eu tiver que ficar limpando o chão aqui, catando latinha, botando a casinha, eu vou fazer, aqui não tem isso não. Então a energia é bonita. Olha que coisa linda. Para vocês casais babacas que não se respeitam, dá uma olhada aqui, ó, Tânia Rodrigues. Olha o que ela escreveu aqui. Vou falar porque é domínio público, senão, olha aqui, ó, gente, olha, dá uma olhada. Sou suspeita de falar sobre esse homem, meu marido, pai dos meus filhos, Tatiana Rodrigues, me perdoe, Tatiana Rodrigues, pai dos meus filhos, e que formamos uma família linda, uma linda história. Muitos obstáculos, mas não desistiu nunca. Nunca foi fácil, mas ele conseguiu. Ô, gente, casal é isso, espiritualidade. Então aquele casal, olha, você precisa ter um carro melhor, um emprego melhor, um salário melhor. Ó aqui, gente, o exemplo na prática. Isso é amor, isso é casal, isso é casamento, é cumplicidade. Cada um oferece o que tem de melhor. Eu estou lendo um livro muito interessante que eu recebi da minha grande amiga. Só um minuto aqui, senão eu vou acabar esquecendo. Eu estou lendo um grande livro e eu comecei ontem à noite, que é muito legal, que chama Diálogo com o Executor, Rubens Saraceni. Comecei a ler ontem, deu uma paradinha porque eu tive que fazer anotações, reflexões. É um livro gostoso. Mas você lê em 2 horas, talvez até em 3. Mas é importante parar, fazer uma reflexão, voltar algumas páginas, ler 2, 3 vezes de novo, fazer algumas anotações, que é um livro que tem tudo a ver com apometria, espiritualidade, constelação familiar e tudo que o Capal está falando aqui. Essa cumplicidade no universo, mostrando que vidas passadas, e é a obra que está aqui, Diálogo com o Executor, do Rubens Saraceni, que eu ganhei da minha grande amiga Cristiane Augusto, mostra exatamente isso. Questões que são conversadas e mostradas na espiritualidade de encarnações que aconteceram há 200, 300 anos ou mais. Então, gente, vamos daqui para frente entender que a gente está na vida para viver e ser feliz. O resto é balela. E tenho dito. Quando a gente fala de casal, eu já passei por 2 casamentos. Um não foi tão legal. Sei. Olha que maravilha. O outro foi bacana, mas a gente viu que não batia os planejamentos futuros, então a gente teve encerramento de ciclo com muito respeito.
Mas, assim, um casamento igual do Maurício e da Tatiana é admiração. Quando a gente admira a pessoa, a história dela, tudo que ela passou, você cria um vínculo tão forte que o amor, ele só permanece. Não tem como dar errado. Quando você tem respeito e admiração, o amor, ele é pleno. E aí você constrói, você consegue ir para esses obstáculos que acontecem da vida. Eu tenho um sobrinho que também é especial, e minha mãe está aqui toda emocionada, admirando. Leonor. Dona Leonor, um beijão pra senhora, viu? Beijão pra Leonor e Manolo. Manolo. O seu Manolo. Manolo Otero, aquele cantor, né? Manolo. E aí, assim, só quem tem uma criança especial na família sabe o quanto são dias de superação. Todo dia. Só que o Maurício trouxe algo que é tão pleno, que é você realmente aceitar que a criança veio especial, que você vai ter que se doar diariamente para essa criança. E eles tomaram uma decisão muito difícil, que poucos casais fazem. Preparar eles para o futuro. Para o futuro. Para eles serem autossuficientes. Isso. E porque a gente vai envelhecer, naturalmente, ou não. Porque senão eles vão ficar aí, quem que vai cuidar deles? Eles têm que se virar sozinhos. Exatamente. E é isso que o Maurício trouxe. Que eu e a Mônica, a gente traz muito na mentoria Anjos, que traz todo esse contexto que o Maurício fala. Que ele teve que se autoconhecer primeiro. Ele teve que ouvir os nãos para ele aceitar que ele também precisava falar não para algumas coisas da história dele. A autoliderança, que é você saber se autoliderar, saber suas habilidades, qual o caminho que você vai, se planejar para não ter mais crise de ansiedade. Ter a autorresponsabilidade, assumir que a sua escolha, a sua história. Para ele chegar no nível que ele e a Tati estão hoje. Já tirei intimidade aqui. Autoliderança. A nossa líder ali a Vitória falou que faltam 2 minutos, Vitória, 2. Só que mandar um abraço aqui pro pessoal do YouTube que está assistindo o Papo Amigo na Rádio BC no YouTube, Valmir Lacerda, boa noite. Paulo e Mônica, que mulheres Valmir, incríveis. Giuna Ramos, dicas muito interessantes. Elisnau Jesus, boa noite. Elisnau, um beijão. Valmir Lacerda, que cara incrível. Estão falando de você, Maurício, não é de mim, não. Ele é incrível. Valmir Lacerda, este programa precisa ser alcançado por milhares de pessoas. Então é só compartilhar, amigo. É isso aí. Compartilha. Já estou fazendo aqui meu jabá. Tô aproveitando. Aqui a Tânia Rodrigues mandou um beijão. Cristina Vieira da Silva também agora no Facebook. Paula Baez também mandou mensagem. Ademilson Sena. Mariana Rodrigues. Alexandria Estética, Alexandra. Mandando um beijão aqui. Francisca Fonseca. Olha que gente bonita. Um abraço da sua seguidora. Olha aqui, de Decola, psicanalista. Boa noite. Decola, veio a semana passada. Tatiana, tô emocionado aqui, tô quase chorando aqui porque... A Mariana é a minha filha. Eu sei, não maravilhosa, Mariana. Kelly Mendes, boa noite. Lindalva Ramos, Lindalva mandando... gente, tá vendo, Você vê, quando eu fico quietinho no meu canto, eu consigo acompanhar as redes sociais, tá vendo? Você quer falar, Mônica? Acabou o tempo. Eu vou falar só uma coisa. 30 segundos. Disso tudo que a gente falou, eu entendo que amor é mais que sentimento, é comportamento. É isso aí. E a autoliderança tem a ver com isso, a gente se comportar de acordo com os nossos valores, e porque amar é justamente isso, é compartilhar, é trocar. E é por isso que a gente tem essa história maravilhosa do Maurício, e é um prazer estar aqui compartilhando amor pelo trabalho, amor pela vida, e o amor pelo transformar a cada dia. Um beijo para todos. Beijo. Do Papo Amigo. Beijo pra obrigada você. pela oportunidade. Semana que vem, Paula Baez do Papo Amigo. E amanhã tem mais Papo Amigo, informação, reflexão e... até lá. Um abraço. 5, 4, 3, 2, 1. Papo Amigo, informação com reflexão. Até o próximo programa.